No cenário das relações internacionais, o que estamos presenciando entre Rússia e Turquia é nada menos que um dramático desfecho de uma amizade em frangalhos. Você sabia que há apenas 6 meses, os presidentes Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan trocavam sorrisos e apertos de mão, sem imaginar o que estava prestes a acontecer? Mas agora a situação é totalmente diferente, e a tensão é palpável. As raízes desse conflito começam em um momento crucial, a decisão da Turquia de apoiar a Ucrânia. Essa escolha, junto com a pressão para que a Suécia se juntasse à OTAN e a falta de coordenação nas ações na Síria, deixa claro para Moscou que Ankara decidiu mudar de lado, o que parece um verdadeiro ato de traição para o Kremlin. É como se estivéssemos assistindo a um péssimo teatro, onde os atores se perdem em suas falas enquanto o enredo se desmorona ao seu redor. A escalada é assustadora. Em junho de 2025, a Turquia anunciou que enviaria uma nova carga de drones modernizados para a Ucrânia, um gesto que ressoou como um disparo entre as nações. A partir daí os problemas só aumentaram. Bloqueios de exportações de grãos russos, exercícios militares conjuntos da Turquia com a Polônia, e a assinatura de acordos com a União Europeia sobre segurança, tudo isso atingindo Moscou como um golpe traiçoeiro. E o que aconteceu em setembro? Um porto turco, o DRN Deniz, foi abordado por forças russas, e notórias evidências de explosivos foram encontradas em sua carga. Se você acha que isso é tudo, prepare-se. A Rússia anunciou a proibição de trânsito através do Estreito de Kerch para todos os navios oriundos de fora. Um estrangulamento econômico sem precedentes para a Turquia. Com isso, os mercados tremeram, os preços dispararam, e os turcos entraram em pânico. Mas o que Erdogan fará agora? Ele se renderá a Moscou ou irá escalar a tensão ainda mais? Um dilema angustiante se apresenta. Entre o terror da economia desmoronando e a pressão de permanecer forte diante de seu povo, qual será o próximo ato dessa peça trágica? Fique atento, pois as consequências podem ser mais profundas do que imaginamos. As relações entre Rússia e Turquia, antes amigáveis, se transformaram em um abismo gelado. 6 meses atrás, as lideranças dos dois países se cumprimentavam e sorriam para as câmeras, mas agora, um racha profundo impossibilita qualquer tentativa de reconciliação. As razões para essa mudança drástica são evidentes e complexas. A Turquia decidiu apoiar a Ucrânia e impulsionar a entrada da Suécia na OTAN, enquanto Moscou percebeu isso como uma série de traições. O colapso nas relações teve início em junho de 2025, quando a Turquia anunciou a doação de uma grande quantidade de drones Bayraktar TB2, equipados com a mais nova tecnologia de orientação GAS-9 para a Ucrânia. Essa decisão explodiu nas notícias como um tiro no escuro, deixando Moscou em estado de alerta. Inicialmente a resposta do Kremlin foi contida, mas a tensão explodiu quando a Turquia bloqueou a exportação de grãos russos através de seus portos e anunciou exercícios conjuntos com a Polônia no Mar Negro. Em agosto a situação azedou ainda mais. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia firmou um acordo de cooperação estratégica em segurança com a União Europeia. Para Moscou, isso foi a gota d'água. A porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, expressou a indignação. Nossos colegas turcos parecem ter esquecido quem esteve ao seu lado em tempos difíceis. O recado foi claro: a Rússia não tolera traições. No dia 3 de setembro, um ataque misterioso abalou uma base militar turca em Idlib, na Síria. Drones não identificados bombardearam um depósito de munições com tal intensidade que as consequências foram sentidas até 50 quilômetros de distância. Enquanto isso, a Turquia tentava minimizar os danos com o ministro da Defesa, Yazar Güler, classificando a acusação de envolvimento russo como absurda. Mas Moscou apenas encolheu os ombros, enquanto os ventos da guerra se tornavam mais intensos. A campanha contra viagens para a Turquia ganhou força rapidamente nos meios de comunicação russos. Relatos de altos preços, péssimos serviços e ameaças ocultas para turistas russos começaram a inundar as telas. Em apenas um mês, o fluxo de turistas russos para os resorts turcos despencou em quase 60%. Enquanto isso, na costa de Antalya, hotéis fechavam suas portas como uma resposta direta a essa crise de confiança. A história tomou mais um rumo sombrio em 9 de setembro, quando as autoridades russas encontraram larvas de uma praga em uma remessa de frutas da Turquia, o que resultou no retorno de 104 toneladas de produtos. Embora tenha sido retratado como um controle fitossanitário, a mensagem era clara: a Turquia estava sendo monitorada de perto. O ápice dessa escalada ocorreu em 11 de setembro, quando um navio de carga turco foi detido no Estreito de Kerch.
A interceptação foi baseada em informações de inteligência e revelou rastros de explosivos a bordo. Os desdobramentos desse incidente prometem desencadear uma nova rodada de ações econômicas contra a Turquia. Analistas preveem que caso a Rússia mantenha a proibição, o impacto pode ser devastador para a economia turca, já fragilizada. Com a Turquia encurralada entre uma saída que poderia custar sua dignidade internacional e o colapso econômico à vista, a crise se aprofunda. E o silêncio de Erdogan só lança mais fumaça no ar, enquanto os bastidores diplomáticos fervilham com discussões intensas. O futuro dessas relações nunca pareceu tão incerto. Será que a Turquia fará concessões ou enfrentará as consequências de sua escolha? Um clima de tensão paira sobre as relações entre Rússia e Turquia. Após tentativas de minimizar um incidente entre governos, onde o ministro da Defesa turco, Yazar Güler, se apressou em desqualificar a versão russa, Moscou permaneceu indiferente. As relações começaram a deteriorar-se quando a cobertura midiática na Rússia destacou os problemas enfrentados pelos turistas russos na Turquia, incluindo preços exorbitantes e atendimento insatisfatório. Surpreendentemente, o turismo turco sofreu uma queda drástica de quase 60% em setembro em relação ao ano anterior. Hotéis em Antalya fecharam suas portas, e muitos funcionários perderam seus empregos. A imprensa turca soou o alarme, noticiando perdas diárias de até 50 milhões de dólares no setor turístico. Enquanto isso, um episódio aparentemente insignificante em Novorossiysk se tornou um símbolo dessa crise crescente. No dia 9 de setembro, o Serviço de Vigilância Sanitária Russa anunciou a identificação de larvas de uma praga em uma remessa de frutas turcas, resultando na devolução de 104 toneladas de mercadoria ao remetente. Esse fato, embora rotineiro, foi interpretado como um sinal político, indicando que a Turquia deveria ficar atenta, pois suas exportações estavam sob rigorosa fiscalização. No auge da tensão, em 11 de setembro, o navio de carga turco Dream Deniz adentrou o Estreito de Kerch, com destino a Rostov para carregar grãos. Após um exame preliminar, foi surpreendentemente interceptado pela guarda costeira da FSB. A situação escalou rapidamente e o barco foi rebocado para Tamani para uma inspeção minuciosa. Durante essa inspeção, o Serviço Federal de Segurança da Rússia revelou ter encontrado vestígios de explosivos a bordo do Dream Deniz. As implicações desse achado foram alarmantes, levantando questões cruciais. A Turquia estava se envolvendo em algo muito maior do que se imaginava? As manobras políticas poderiam resultar em uma guerra econômica? Com a pressão aumentando, como Moscou responderia a essa provocação? Quais seriam as consequências se Ankara não atendesse às demandas de Vladimir Putin? O futuro das relações entre os dois países agora parecia pendurado por um fio. O que acontecerá com a Turquia se suas decisões continuarem a desafiar a Rússia? Um novo capítulo nas relações entre Rússia e Turquia está prestes a se desenrolar, marcado por tensões inesperadas e reviravoltas impactantes. Recentemente o navio Dream Deniz, sob bandeira turca, foi retido no Estreito de Kerch durante um procedimento de verificação. As autoridades russas descobriram vestígios de explosivos a bordo. Esse simples fato desencadeou uma série de eventos que mudariam completamente o cenário econômico entre esses dois países. Descobriu-se que no final de julho, o navio havia estado no porto de Kilia e em agosto passou por uma troca completa de tripulação em Tuzla, composta por cidadãos ucranianos. O capitão turco Mehmet Yildiz alegou não ter relação com viagens anteriores e desconhecer qualquer vestígio de explosivos. No entanto, investigações revelaram que suas assinaturas surgiram apenas a partir de agosto. Essa sequência de coincidências levantou dúvidas, com o especialista militar Igor Koroshenko ressaltando a premência de tais evidências em um canal oficial. Em resposta a esse incidente, o Ministério dos Transportes da Rússia anunciou, já naquela mesma noite, que a partir do dia 16 de setembro, o Estreito de Kerch seria fechado para qualquer embarcação que não fosse de origem russa. Essa decisão bloqueia a principal rota de suprimentos da Turquia, um golpe severo para a economia, dado que grandes volumes de cereais, carvão e metais, comercializados internacionalmente passavam por aí. O governo turco reagiu de forma contundente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tanju Biljik, acusou a Rússia de chantagem econômica e violação da liberdade de navegação. Entretanto, por trás das cortinas diplomáticas, informações sugerem que houve um clima de pânico em Ankara. Muitos não esperavam que Moscou levasse a cabo uma ação tão drástica, acreditando que a Rússia se limitasse à diplomacia tradicional.
À medida que os dias avançam, economistas preveem que essa restrição possa resultar em escassez de trigo e disparos nos preços do pão na Turquia. As autoridades russas, por sua vez, mantêm uma postura cautelosa, sem manifestar comentários profundos sobre as repercussões do caso. E agora? O que acontecerá se a Turquia não recuar diante dessas duras consequências? Será que Ankara encontrará uma maneira de contornar a gravidade da situação? A resposta a essas questões poderá moldar o futuro das relações entre essas duas potências. Um conflito impactante está se desenrolando nas relações entre a Rússia e a Turquia. Apenas uma semana após a imposição de restrições severas, economistas do Banco Central da Turquia alertam que o bloqueio pode gerar escassez na oferta de trigo russo e um aumento alarmante nos preços do pão no país. E enquanto os oficiais em Moscovo mantêm um silêncio tenso sobre a crise, a pressão aumentava. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, foi evasivo em suas declarações. As medidas foram tomadas pura e simplesmente para garantir a segurança da navegação e proteger as infraestruturas russas. O resto são apenas especulações. Entretanto, o discurso entre especialistas e mídias governamentais é mais honesto. Sergei Markov, um renomado analista político, foi contundente. A Turquia tentou jogar em vários tabuleiros e acabou perdendo. A Rússia mostrou que pode colocar Ankara de joelhos sem disparar uma única bala. No dia seguinte à detenção do navio cargueiro, o jornal Yeni Şafak publicou um editorial provocador. E agora, o que você dirá, senhor Erdogan? Os autores questionavam se a Turquia estava realmente preparada para os riscos de jogar em duas frentes. O silêncio do presidente turco foi ensurdecedor, sem um único pronunciamento sobre o incidente, nem uma convocação para o Conselho de Segurança Nacional. Entretanto, fontes revelaram que na noite entre 11 e 12 de setembro, ocorreram negociações secretas em Genebra entre representantes dos Ministérios das Relações Exteriores da Rússia e da Turquia. A parte russa exigiu que Ankara cessasse o fornecimento de drones e equipamentos militares à Ucrânia, retirasse seus instrutores do território ucraniano, abandonasse a participação nos exercícios da OTAN no Mar Negro e reconhecesse a soberania russa sobre a Crimeia. Caso contrário, uma segunda onda de sanções econômicas estaria por vir. A delegação turca ficou em choque e solicitou um tempo para reflexão. Economistas já previram, se a Rússia realmente fechar o Estreito de Kerch e reduzir a exportação de grãos e recursos energéticos, a economia turca poderia sofrer uma queda de até 4% até o final do ano. Em um período já crítico onde a lira alcança a marca alarmante de 45 por dólar, Erdogan se encontra em um verdadeiro dilema. Se decidir recuar, poderá perder sua credibilidade. Se optar pela escalada, a economia turca poderá entrar em colapso. O que ele escolherá? E agora, pendurado na linha tênue da política internacional, a Turquia enfrentará as consequências de suas decisões. Como o silêncio tumular de Erdogan poderá repercutir na arena mundial? As escolhas feitas nas próximas horas podem fazer toda a diferença. Em meio a um crescente embate entre Rússia e Turquia, o panorama econômico da Turquia começa a desmoronar. O país, já vivendo uma crise cambial, se vê pela primeira vez ameaçado de perder até 4% de seu produto interno bruto. Como se isso não fosse o bastante, a lira afunda, valendo 45 unidades frente ao dólar. O presidente Recep Tayyip Erdogan se encontra em uma verdadeira encruzilhada. Se decidir recuar, perderá prestígio. Se escolher a escalada, sua economia poderá ruir. A situação é crítica. O analista Murat Demirtas alerta que uma escalada de tensões trará consequências devastadoras. Alguns comentaristas independentes em Moscovo sugerem que a descoberta de vestígios de explosivos a bordo de um navio turco poderia ser um pretexto para bloquear legalmente o comércio marítimo da Turquia, causando um estrago econômico sem precedentes. No entanto, ainda que essa teoria se confirme, o dano já está feito. O setor empresarial turco entra em pânico, e seus parceiros ocidentais começam a questionar a confiança em Ankara. Mas o que exatamente pode acontecer? O surto de desconfiança permeia as associações de armadores e operadores turísticos, que já comunicaram o presidente por meio de notas urgentes. As seguradoras aumentam as tarifas para viagens no Mar Negro e no Mar de Azov, enquanto parte dos contratos de frete é suspensa. Além disso, os bancos exigem garantias adicionais para transações com os parceiros russos. Corretores em Londres estão alertas. Qualquer travessia pela área do Estreito de Kerch pode ser considerada de alto risco. Enquanto isso,
O Ministério da Energia turco busca separar a crise marítima de iniciativas de longo prazo, como o fluxo de gás no projeto Turkish Stream e a construção da usina nuclear Akuyu. Contudo, o sentimento entre os empresários é que o espaço para negociação está diminuindo rapidamente. De forma estratégica, Moscovo se mantém firme em sua posição, navegando entre aspectos legais e táticas de pressão econômica. A intersecção entre diplomacia e comércio a cada dia se torna mais delicada. E qual será o próximo movimento de Erdogan? A balança entre poder e economia pende perigosamente. O que estava em jogo até agora parece um simples jogo de xadrez, mas as consequências poderão ser profundas e devastadoras. A pressão aumenta, e a história da Rússia e da Turquia promete reviravoltas históricas ainda mais intensas. Nos episódios anteriores, vimos que a Turquia pediu para não misturar disputas sobre o tráfego marítimo com compromissos de longo prazo, como o fornecimento de gás pelo chamado Turkish Stream e a construção da usina nuclear de Akuyu. Porém, para o setor empresarial, esse pedido foi sinal claro. O espaço para negociação está se estreitando cada vez mais. Enquanto isso, Moscou adotou uma postura estritamente formal, não deixando dúvidas sobre seu rigor. Agora, os órgãos federais russos repetem incansavelmente o mesmo mantra: segurança da navegação, proteção da infraestrutura crítica e fiscalização rigorosa das cadeias de suprimentos. Nos bastidores dos portos, porém, correm conversas sobre uma possível saída para a crise, um caminho de desescalada. O que Moscou espera? Que Ankara aceite equipes de inspeção mistas com a presença de inspetores neutros, que permitam a verificação laboratorial das amostras do navio apreendido e que suspenda temporariamente o envio de equipamentos sensíveis para a Ucrânia. Em troca, o trânsito de navios turcos pelo estreito poderia, aos poucos, ser desbloqueado, listado numa espécie de lista branca. É um acordo desconfortável para os políticos, mas perfeitamente compreensível para quem trabalha com seguros, aeroportos e portos que precisam de previsibilidade. Enquanto isso, os mediadores entram em ação. O que começou com conversas reservadas em Genebra se transforma em um roteiro diplomático claro: Ankara, Moscou, Genebra e Istambul. A Suíça se oferece para sediar uma comissão especializada da ONU focada no transporte marítimo humanitário. Enquanto a Organização Marítima Internacional poderia cuidar da parte jurídica, criando protocolos para inspeções e notificações. Mas a tensão persiste. A Turquia insiste que os vestígios de explosivos encontrados no navio apreendido são apenas um pretexto, não uma prova concreta. Já a Rússia mantém um argumento contrário. Esse pretexto não surgiu do nada, por isso não basta nomes, discursos ou acusações. É preciso criar mecanismos que impeçam repetição de episódios assim. Nas águas, o clima está tenso, quase palpável, mas há silêncio. As patrulhas turcas intensificaram o controle nas imediações de Bósforo e Dardanelos, enquanto os barcos russos no setor do Mar de Azov atuam com checklist mais extensos, atentos a qualquer movimentação suspeita. Os portos ucranianos acompanham de perto os avisos emitidos pelas autoridades russas. Ninguém quer um espetáculo dramático no mar. Os riscos são enormes para todos, desde os moageiros aos exportadores, dos operadores turísticos às companhias aéreas que vendem passagens para a temporada de inverno. No meio desse furacão em cadeia, um novo elemento surge com força dentro do cenário político interno de Ankara. E é justamente aí que as coisas começam a ficar realmente imprevisíveis. Será que os líderes turcos estarão dispostos a ceder para evitar um colapso econômico e diplomático? Ou vão apostar em uma escalada que pode custar caro, não só a eles, mas a toda a região? O que está em jogo é mais do que uma disputa comercial ou militar. É uma batalha pela sobrevivência política, econômica e estratégica de países que arriscaram tudo numa dança perigosa. E no fim, a pergunta que não quer calar é: quem de fato tem o controle da situação e quem será vítima desse jogo cruel de poder? O silêncio nos corredores do poder em Ankara só aumenta a dúvida, preparando o terreno para um choque de consequências ainda maiores. No cenário atual, onde as relações entre Rússia e Turquia estão tensas, ninguém deseja um embate dramático nas águas do Mar Negro. As apostas são altíssimas, abrangendo desde os moinhos de trigo e exportadores até operadores turísticos e companhias aéreas que vendem passagens para o inverno. Neste contexto, a equipe econômica da Turquia está pressionando por uma solução rápida, um acordo limitado, mas que possa ser monitorado. Isso visa restaurar a previsibilidade logística e aliviar a pressão sobre a lira. Entretanto, o governo teme que qualquer concessão possa ser vista como um sinal de fraqueza.
Existem duas opções, uma abordagem rígida e uma negociada, ambas com seus riscos. A opção rigorosa pode desencadear problemas em setores como turismo, agroimportações e suprimentos de energia. Por outro lado, a solução negociada teria de justificar ao eleitorado porque seria necessário mudar a retórica da política externa dos últimos anos. Com isso, o panorama informativo está se transformando, tornando-se mais pragmático e com menos discurso inflamado. Associações setoriais turcas e russas estão discutindo tecnicamente detalhes operacionais. Quem informe a quem, e com que antecedência. A formação de rotas seguras para os navios, o que é considerado aceitável em termos de evidências laboratoriais sobre explosivos, e como a certificação da tripulação e a troca de bandeiras serão gerenciadas. Quanto mais minuciosos forem esses regulamentos, mais fracos se tornam os argumentos radicais de ambos os lados. A solução mais viável nos próximos dias parece ser um protocolo intermediário com uma verificação em 3 etapas. Isso incluiria uma triagem preliminar de documentos e rotas, inspeções pontuais com a participação de uma parte neutra e um relatório pós-voo. Em troca, Ankara pode adiar embarques delicados relacionados à Ucrânia e desacelerar contratos em disputa, enquanto Moscou pode facilitar parcialmente a passagem para transportadoras e produtos essenciais. Ninguém sairá como vencedor, mas todos obterão o que realmente desejam, controle. No entanto, é essencial reconhecer que qualquer ruptura na logística irá além dos simples títulos e classificações. Isso impacta diretamente os preços do pão e do combustível, as finanças das empresas, seguros, linhas de crédito, além das operações de portos e aeroportos. Em um momento em que a matemática fria dita o ritmo, o próximo movimento provavelmente será discreto. A tensão entre as nações está palpável. Conseguirão elas evitar um colapso total nas suas relações ou o estrondo da guerra se tornará inevitável? Até agora acompanhamos como qualquer ruptura nas cadeias logísticas vai muito além de manchetes e estatísticas. Estamos falando do impacto real nos preços do pão, do combustível, da liquidez das empresas, dos seguros, do crédito e da operação fundamental dos portos e aeroportos. Por mais que alguns desejem declarações explosivas, o próximo passo dificilmente será barulhento. Agora, imagine o que sustenta toda essa complexa engrenagem. Protocolos minuciosos, assinaturas oficiais, contatos de plantão e formulários padronizados para notificações. Parece tedioso, quase burocrático, certo? Mas é exatamente nesses papéis discretos que se constrói a chamada sabedoria política. Enquanto todos se exaltam nas manchetes e discursos inflamados, a verdade é que as emoções intensas logo se dissipam quando o que está em jogo não é apenas a reputação de governos ou líderes, mas a sobrevivência concreta de milhões às voltas com o abastecimento e a logística essencial do país. Será que estamos prestes a presenciar uma trégua silenciosa recheada de burocracia e compromissos técnicos? Ou seria esse o palco para uma nova jogada estratégica, escondida por trás da monotonia dos documentos? A resposta pode mudar tudo o que pensávamos sobre poder e conflito entre essas nações. O que estará realmente sendo decidido entre linhas e carimbos, longe dos olhos do público? Prepare-se, porque a calmaria aparente pode ser apenas o prenúncio de uma tempestade ainda maior.